Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Essas palavras atravessaram séculos, foram sussurradas por reis em palácios, por monges em mosteiros silenciosos, por mães à beira do leito de filhos doentes, por pecadores arrependidos nas madrugadas mais escuras da alma. Existe na tradição cristã um conjunto de 7 salmos que carregam um nome muito específico: os salmos penitenciais. Não são salmos quaisquer. São orações que nasceram do fundo do coração humano, daquele lugar onde guardamos nossas culpas, nossas vergonhas, nossas feridas mais profundas. E hoje eu quero caminhar com você por cada um deles. Antes de mergulharmos nos salmos em si, deixa eu te contar uma história. Estamos no ano 430 depois de Cristo. Na cidade de Hipona, no norte da África, um velho bispo está em seu leito de morte. Do lado de fora, os vândalos cercam a cidade. Dentro do quarto, há silêncio. Esse bispo se chama Agostinho. Sim, Santo Agostinho, um dos maiores pensadores da história do cristianismo. O homem que escreveu as Confissões, aquele relato brutalmente honesto de seus próprios pecados e de sua conversão. E o que Agostinho faz em suas últimas horas de vida? Ele pede que copiem os 7 salmos penitenciais em folhas grandes e que as preguem na parede do quarto. E ali, com os olhos já fracos, ele passa seus últimos dias lendo e relendo essas orações. Por quê? Porque mesmo um santo, talvez especialmente um santo, sabia que precisava da misericórdia de Deus até o último suspiro. Esses 7 salmos foram agrupados muito cedo na história da Igreja. Já no século V, eles eram reconhecidos como um conjunto especial. Durante a Idade Média, faziam parte das orações da Quaresma. Eram recitados no ofício dos mortos. Papas, reis e camponeses, todos os rezavam. Mas quais são eles? São os Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. E o que os une é algo muito simples e muito profundo. São orações de quem reconhece que errou, que está quebrado, que precisa desesperadamente de Deus. Agora eu poderia simplesmente ler esses salmos para você, mas quero fazer algo diferente. Quero te mostrar que esses 7 salmos formam uma jornada, uma peregrinação da alma, uma caminhada que começa no desespero e termina na entrega. Pense neles como 7 degraus, ou 7 estações de uma viagem interior. Vamos começar. O primeiro salmo é o Salmo 6. Ele abre assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Também a minha alma está muito perturbada. Este é o momento do despertar. É quando a pessoa percebe, talvez pela primeira vez de verdade, que algo está errado, profundamente errado. Você já teve essa experiência de acordar no meio da noite com o peso de algo que fez? De sentir no corpo, nos ossos, como diz o salmista, o peso da culpa? O Salmo 6 é a oração de quem acabou de acordar para a própria condição. Ainda não há clareza, há desespero, há medo da ira de Deus, há súplica crua. Repare neste versículo: estou cansado de tanto gemer. De noite faço nadar a minha cama, com as minhas lágrimas umedeço o meu leito. Isso é poesia, sim, mas é poesia que nasce de uma dor real. O Salmo 6 não tem respostas ainda. É só grito, é só súplica, mas é o primeiro passo, porque o caminho da cura começa quando paramos de fingir que está tudo bem. O segundo salmo é o Salmo 32. E logo no primeiro versículo, algo muda. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Percebeu a diferença?
No Salmo 6 havia desespero. Aqui há uma descoberta. A descoberta de que o perdão existe, de que é possível ser perdoado. Mas o caminho até essa descoberta não foi fácil. Escute o que o salmista conta. Enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele está descrevendo aquele período em que sabemos que fizemos algo errado, mas não confessamos, guardamos em segredo, fingimos que não aconteceu. E o que acontece? Definimos por dentro, a culpa nos consome, o corpo adoece, a alma seca. Mas então vem a virada. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Este salmo é sobre o poder libertador da confissão. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser honesto. Quando paramos de esconder, quando finalmente abrimos a boca e dizemos, eu pequei, algo se quebra. E não somos nós que quebramos. É a corrente que nos prendia. Se você achou que depois do Salmo 32 a jornada ficaria mais leve, prepare-se. O terceiro salmo, o Salmo 38, é talvez o mais doloroso de todos. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua cólera. Nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado, porque já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada excedem as minhas forças. Este salmo descreve o que acontece quando o pecado é sentido em toda a sua extensão. Não é mais só culpa abstrata, é dor física, é isolamento, é a sensação de que todo o mundo te abandonou. Escute. Os meus amigos e os meus companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Quem já esteve em depressão profunda conhece esse sentimento. Quem já enfrentou as consequências de erros graves sabe o que é ver as pessoas se afastarem. O Salmo 38 não oferece consolo fácil. Não há versículo no final dizendo, e tudo ficou bem. O que há é uma declaração simples, quase teimosa. Porque em ti, Senhor, espero, tu me ouvirás, ó Senhor meu Deus. Às vezes, a fé não é sentir paz. É simplesmente continuar esperando quando não há mais nada. E agora chegamos ao centro. O Salmo 51, este é o salmo penitencial por excelência, o mais famoso, o mais cantado, o mais rezado ao longo dos séculos. Em latim, ele é conhecido pelo seu início. Miserere mei, Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. A tradição diz que Davi escreveu este salmo depois de seu pecado com Batseba. Você conhece a história? Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, viu uma mulher casada, desejou-a, tomou-a para si e depois mandou matar o marido dela para encobrir tudo. E quando o profeta Natã o confrontou, Davi não se defendeu, não deu desculpas, não culpou ninguém. Ele disse apenas, pequei contra o Senhor. E então escreveu este salmo. Escute, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau. Este salmo não tenta minimizar, não tenta justificar. O salmista assume completa responsabilidade. E então vem o pedido mais extraordinário de todos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Percebeu? Davi não pede apenas perdão, ele pede transformação. Ele sabe que não basta ser desculpado, ele precisa ser recriado, precisa de um coração novo. E repare no medo que ele expressa. Não me lances fora da tua presença. Esse é o verdadeiro medo de quem ama a Deus. Não é medo do inferno, é medo de ser separado da presença divina. É medo de perder a comunhão com aquele que mais ama. O Salmo 51 termina com uma verdade que ecoa até hoje. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não quer rituais vazios, não quer ofertas mecânicas. Ele quer um coração quebrantado. E esse, ele promete, nunca desprezará. Depois da intensidade do Salmo 51, o Salmo 102 traz uma mudança de perspectiva. O título original diz: Oração do aflito que desfalece e derrama a sua queixa perante o Senhor. Escute como ele começa. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia em que me encontro em angústia, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o pão. Este salmo tem um tom quase existencial. O salmista olha para sua própria vida e vê fragilidade, brevidade, fumaça que se dissipa. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas então, e aqui está a virada. Ele levanta os olhos de si mesmo e olha para Deus. Mas tu, Senhor, permaneces eternamente, e a tua memória de geração em geração. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Você percebe o contraste? Eu sou fumaça, tu és eterno. Eu sou erva seca, tu és o fundamento da terra. Eu passo, tu permaneces. Este salmo é a oração de quem entendeu que sua esperança não pode estar em si mesmo. Porque nós passamos, nossas forças acabam, nossa vida é breve como sombra de fim de tarde. Mas Deus permanece. E, se nossa âncora está nele, então mesmo nossa fragilidade pode descansar em sua eternidade. Chegamos ao 6º salmo, e talvez o mais conhecido depois do 51. O Salmo 130. Em latim, de profundis, das profundezas. É um salmo curto, apenas 8 versículos, mas cada palavra carrega peso imenso. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Repare na lógica desses versículos. Se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? A resposta honesta é: ninguém. Se Deus contasse cada pecado, se aplicasse justiça estrita, nenhum de nós ficaria de pé. Mas, e este mas muda tudo. Contigo está o perdão. E então vem uma declaração linda. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que os que esperam pela manhã. Você consegue imaginar um guarda noturno nas muralhas de uma cidade antiga?
Ele passou a noite toda em vigília, está cansado, com frio, sozinho no escuro, e espera, espera, espera pela manhã. O salmista diz: minha alma espera por Deus mais do que esse guarda espera pelo amanhecer. Este salmo é sobre esperança, não esperança ingênua que nega a escuridão. O salmista está nas profundezas. Ele sabe onde está, mas do fundo do poço ele ergue os olhos e espera, porque sabe que com Deus há perdão, e onde há perdão, há esperança. E chegamos ao sétimo e último salmo penitencial, o Salmo 143. Se os 6 anteriores foram uma jornada através do arrependimento, este é o ponto de chegada, a entrega. Ouve a minha oração, ó Senhor. Inclina os teus ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua verdade e a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Mais uma vez, a confissão de que ninguém pode se apresentar diante de Deus confiando em sua própria justiça. Nenhum vivente é justo diante de Deus. Mas então vem algo novo. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Responde-me depressa, Senhor, porque o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Então, o versículo que encerra toda a jornada. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu bom espírito me guie por terra plana. Percebeu o que aconteceu? No início da jornada, no Salmo 6, havia desespero, medo, súplica quase incoerente. Agora, no final, a entrega, a direção, há um pedido não apenas de perdão, mas de orientação. Ensina-me a fazer a tua vontade. Guia-me. O pecador que começou gritando de dor, agora estende as mãos e diz: Tu és meu Deus, eu me rendo, me ensina a viver. Esta é a jornada completa do arrependimento, do desespero à descoberta do perdão, através do peso total do pecado, passando pela transformação do coração, reconhecendo nossa fragilidade diante da eternidade de Deus, encontrando esperança nas profundezas e finalmente chegando à entrega total. Talvez você esteja se perguntando: isso é muito bonito, mas o que eu faço com esses salmos? Deixa eu te dar algumas sugestões práticas. Primeiro, leia um salmo por dia durante uma semana. Comece pelo Salmo 6 na segunda-feira. Termine com o Salmo 143 no domingo. Não apenas leia, reze. Faça dessas palavras antigas as suas próprias palavras. Segundo, use esses salmos em momentos específicos. Quando você estiver carregando culpa e não souber como orar, abra o Salmo 51. Quando estiver se sentindo no fundo do poço, reze o Salmo 130. Quando precisar de direção, leia o Salmo 143. Terceiro, considere usá-los na quaresma ou em tempos de preparação espiritual. A igreja rezou esses salmos durante séculos, exatamente nesses períodos. Eles são perfeitos para tempos de exame de consciência. E quarto, compartilhe-os com alguém que está sofrendo. Às vezes, quando alguém está afundado em culpa ou vergonha, não há o que dizer. Mas você pode oferecer essas palavras. Palavras que já foram rezadas por milhões de pessoas ao longo de milhares de anos. Palavras que dizem: você não está sozinho nisso. Santo Agostinho, naquele quarto em Hipona com os vândalos cercando a cidade, escolheu passar seus últimos dias contemplando esses salmos. Por quê? Porque ele sabia que no final, o que importa não é o quanto realizamos, não é o quanto conquistamos, não é nem mesmo o quanto acertamos.
O que importa é se nosso coração está entregue a Deus. Esses 7 salmos são o guia para essa entrega. São um mapa de uma jornada que todos nós, de alguma forma, precisamos fazer. A jornada do coração que reconhece sua quebra e encontra a misericórdia daquele que pode restaurá-lo. Eu quero encerrar com as palavras que talvez melhor resumam tudo o que vimos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que essa seja nossa oração.